Pessoal, vamos iniciar a aula então? Tá de novo. Você tá doida. Eu tomo também, mas sal judia demais. Faz sangue. Ide? Ide? É, coisa de igreja. Quando eu bebê, fica naquele live, sabe? O quê? Live 8. Não é meu estilo, não. Então vai, hoje o assunto é sistemas lineares, tá? Então primeiro a gente tem que lembrar o que é uma equação linear. Vocês lembram? Conseguem lembrar? A gente estudou, acho que no segundo ano, o que era uma equação linear. Vocês lembram da definição? Então, a ideia, vamos pegar a ideia gráfica, por exemplo. Né? Então, você tem um sistema de duas variáveis, né? X e Y. Então, um sistema que é linear, tem uma variação de x em função de y que é constante. Então, existe proporção entre as variáveis. Né? Então, por exemplo, y poderia ser x mais 1. Né? Agora, um sistema que não fosse linear, esse aqui é o linear. Tem um comportamento linear, que vem exatamente da curva que ele forma, né? Que na verdade é uma reta. Né? Agora, você tem algo assim, ó, isso aqui é não linear. Por quê? Você vai ter termos do tipo x ao quadrado, né? Ou x ao cubo, ou raiz de x. Tá? Isso torna o sistema não linear. Ou a equação não linear. A gente está falando de equação primeiro. Mas é essa a ideia. Tá? Então, nos sistemas lineares, a gente só vai ter equação desse tipo aqui. Ó. Sistemas lineares. Mas eu posso ter um sistema com uma equação assim. Posso ter algo assim, por exemplo. Eu posso ter um sistema desse tipo, né, e encontrar minhas variáveis x e y, mas esse não é um sistema linear. Por conta desse termo aqui. Né? Qual que é a vantagem de saber se o sistema é linear ou não? Porque existem técnicas que eu posso aplicar para sistemas lineares e resolver ele. Se o sistema não é linear, eu não posso fazer isso. Por exemplo, se eu tivesse um sistema desse tipo, que não fosse x ao quadrado, vocês sabem, né, que seria fácil, eu poderia somar as equações, né? Ou fazer essa menos essa. Eu eliminaria o x e conseguiria achar o y. Mas como tem esse termo ao quadrado, essa técnica de somar uma com outra não vai dar certo. Porque se eu somar x ao quadrado com y, com x, eu vou ter x ao quadrado mais x. Então, eu não elimino variáveis quando eu faço isso. Então, por isso não funciona. Então, o primeiro passo é identificar se realmente o seu sistema é linear. Se ele for, você pode aplicar essas técnicas que a gente vai aprender aqui hoje. Numa equação linear, você tem algumas partes que são importantes você conhecer o nome. Por exemplo, você tem os coeficientes e tem termo independente. Então, vamos pegar esse exemplo. Nessa equação, ó, 2x mais y mais z igual a 1. Então, existem os coeficientes das minhas variáveis. Quais são?
Os coeficientes são os números que multiplicam as incógnitas, né? As incógnitas são x, y e z. Então aqui é 2, 1 e 1. Estão meus coeficientes. Quais são meu termo independente? Então, o termo independente, ele é aquele que não depende do valor das variáveis, daí o nome, né? Então vai ser sempre esse aqui, ó. Geralmente ele vem depois do igual, mas é claro que ele pode estar do outro lado, né? Mas ele não vai estar multiplicando nenhuma variável. Então ele é o termo independente. Esses outros são os termos dependentes, né? Porque eles dependem do valor da variável. Então, por exemplo, conforme, por exemplo, 2x, ele vai ter o valor alterado conforme o valor de x, né? O y e o z também. Porque, a princípio, x, y e z pode ser qualquer valor, não pode? O que vai delimitar os valores possíveis de x, y e z? O termo independente, né? Dependendo do valor que eu coloco aqui, ó, eu posso descobrir outras variáveis, outros valores de x, y e z. Por exemplo, se aqui for zero, eu sei o quê? Que x, y e z for zero, então está certa a equação, tá? Zero, zero, zero igual a zero. Agora, se for 1, quais as possibilidades que eu tenho? Vamos ver, se x é igual a 1, então tenho 2 vezes 1 dá 2, né? Eu posso pôr y igual a menos 1. 2 menos 1, 1. Se eu colocar z igual a 2, 2 menos 1 vai dar 1. Então, essa seria uma solução. X igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Essa é uma solução. Se eu alterar o termo independente, essa solução já não serve mais. Então, o termo independente ele vai limitar quais são as suas soluções possíveis. Tá? Então, sobre a solução de uma equação, você já entende o que é, né? Então, a solução são os valores que tornam a equação verdadeira. Então, aqui a solução seria o quê? 1, 2 e 3. 1, 2 e 1, né? Ou depender na ordem que eu colocar. Mas a ideia é essa, a solução são os valores que você substitui nas incógnitas e faz a sua equação ser verdadeira. Eu não posso colocar qualquer valor, né? Se y é zero, nesse caso aqui, então eu vou ter um valor diferente aqui. Eu vou ter o quê? Se x for 1, vou ter 2. Se y for 0, mais 0, mais 2. Então, que vou ter que continua 1, né? Olha, eu chego a um absurdo, né? Que 4 é igual a 1. Como eu sei que 4 não é igual a 1, isso quer dizer o quê? Que x igual a 2, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 0 e z igual a 0 não é solução dessa equação. É 2. Então, isso não é solução. Esse sim é uma solução. Então, aqueles valores que tornam a sua equação verdadeira é uma solução. Aqueles que tornam ela falsa não é. Simples, né? Agora, uma equação ela pode ser homogênea, né? Quando ela vai ser homogênea? Quando o termo independente ele for igual a zero. Tá? E depois a gente vai ver sistemas lineares que são homogêneos, onde todas as equações são assim, desse tipo. Então, se o termo independente é zero, sua equação é dita homogênea. Está tudo aí na apostila, tá? Por isso que eu estou bagunçado aqui.
Ela não vai ser homogênea. Isso quer dizer o quê? Que ela admite solução trivial. Solução trivial é o quê? X igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Ou seja, todas as variáveis têm o mesmo valor do termo independente. Tá? Isso caracteriza um sistema como homogêneo. Então, se a equação é homogênea, uma solução, pelo menos eu sei, né? Talvez ela tenha outras, né? Mas isso é mais interessante para um sistema homogêneo. Tá? Porque você já vai conhecer uma das soluções que é a trivial. É claro que nesse caso aqui é desinteressante, né? Você saber que é tudo zero. Então tá. A gente viu aqui que é uma equação linear, né? Que é uma equação homogênea. E que é a solução de uma equação. Mas afinal, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de equações. Ó, se você tem um sistema que ela é M por N, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele tem M ele vai ter M coeficientes, né? Se tem M coeficientes, vai ter incógnitas também. Ele tem M incógnitas e N equações. Então vai ser algo assim, ó. Eu vou colocar que cada coeficiente é A, tá? A em 1 vezes. Deixa eu ver como que ele põe. X, né? Então, essa é a minha primeira equação. A1 é o meu coeficiente, associado à incógnita x1. A22 é o outro coeficiente associado à incógnita x2, certo? Então, aqui não vai ser x, y e z. Por quê? Porque senão eu precisaria usar muitas letras, né? Então, você usa esses índices aqui, ó. Ó, o índice. 1, 2, vai até n. Por que até n? Espera aí. Não, eu troquei aqui, tá? Aqui é n, aqui é n. Não vai dar certo. Então, como eu tenho n incógnitas, né? Então, esse índice aqui vai até n, certo? N incógnito. Então, tenho n coeficientes. Então, meu índice vai de 1, 2 até n. Agora, como eu tenho m equações, então isso aqui vai repetir, tá? Isso aqui repete, tudo repete. Então, vou ter a minha última equação aqui, vai ser A1n x1 x1 só, né? Então fica assim, ó. Agora a minha mésima equação vai ser AM1 x1, né? Essa variável ela repete em todas as equações. AM2 x2, mesma variável. O que vai mudar? Vai mudar o índice m, tá? Por quê? Ó? Esse coeficiente está relacionado
a mesma variável, tá? x1. Só que esse coeficiente é da mésima equação. E esse é da primeira equação. E assim sucessivamente. Agora aqui, eu tenho os termos independentes. Então, o termo independente da primeira equação é B1. Da última, Bn. Esse sistema eu posso escrever na forma matricial. Como? Então, vou ter matriz de coeficientes. Olha só, a mesma notação que eu uso aqui, vou utilizar na minha matriz. Então, qual que é o meu elemento A1? Esse mesmo aqui, ó. Então, é A11, A12, A1N. Né? A21, A22, A2N. E assim sucessivamente, até AM1. Então, tem uma matriz o quê? M por N, né? Ok? Essa matriz eu vou multiplicar pelas minhas incógnitas. x1, x2, xn. Que vai ser igual a b1, b2, bn. Então, se eu fizer essa multiplicação e fizer essa igualdade, o que eu vou encontrar? Vou encontrar esse mesmo sistema aqui. Isso são formas correspondentes de representar a mesma informação, tá? Ou a mesma estrutura. Aqui eu estou representando na forma de equações, aqui estou representando na forma matricial. Qual que é a relevância da forma matricial? Quando eu for aplicar, por exemplo, a regra de Cramer para resolver um sistema, eu vou ter que escrever a matriz associada àquele sistema. Então, preciso saber identificar isso. Quando eu for escrever minha matriz, é importante que eu estabeleça alguma ordem, né? O que pode ocorrer? Imagina um sistema 3x3. Então, tenho algo assim, 2x mais y mais z igual a 4. Eu tenho y mais 4z mais x igual a 2. E x mais 1 igual a 0. Então, como que eu vou escrever a matriz de um sistema desse aqui? Ó? Eu não posso escrever, somente representar essas incógnitas aqui, lá na minha matriz. Por quê? Eu tenho que observar a ordem, tá? Então, se eu escolher uma ordem, por exemplo, x, y e z, eu tenho que colocar essa equação aqui ó, também nessa ordem. Então, tem que ficar assim, ó. 2x mais y mais z igual a 4. Aqui eu vou colocar na mesma ordem, né? X mais y mais 4z igual a 2. E essa última, ó, x, tá vendo? Tá mais um aqui, ó. Esse 1, ele é um termo independente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ele aqui, ó. Quanto que vale o x e o y aqui? Vale em 0, então vai ficar assim, ó. Mais, né? 0 mais 0. Na verdade, o x e o y não vale 0. O que vale 0 é o coeficiente, né? Então, correto é escrever assim, ó. X mais 0y mais 0z igual a menos 1. Então, note, eu passei esse menos 1 para cá, tá? Coloquei o 0 multiplicando. Agora sim eu posso escrever a minha matriz. Então, agora eu escrevo na ordem. Ficaria assim. Escrevendo na forma matricial, como é 3 por 3, né? Se o sistema é 3 por 3, sua matriz também será. Então, aqui vai ficar, ó, 2, 1 e 1, coeficientes, né? 2, 1 e 1. E também, ó, 1, 1 e 4. 1 e 4. E aqui, 1, 0 e 0. 1, 0 e 0.
Isso vai multiplicar x, y e z, vai ser igual a 4, 2 e menos 1. Note que, ó, os termos independentes têm que estar na mesma ordem em que você inseriu as equações. Tá? Se você trocar uma equação por outra, o termo independente tem que acompanhar. Então, 4, 2 e menos 1. Então, fica assim. Tem um outro módulo que a gente vai estudar relacionado a esse assunto, que vocês vão escrever ele na forma matricial, e vocês vão trabalhar só na matriz aqui para resolver o sistema. Por enquanto, a gente vai ver outras técnicas, tá? Mas eu acho que tem um módulo à frente que vocês vão entender isso. Então, por exemplo, tem formas de eu manipular essa matriz, né, de tal forma que a resolução fique imediata. Né? A gente vai ver mais à frente. Tá claro até aqui? Sim? Ana Laura, claro. Não, tá sem internet aqui. Mas eu tô gravando. Beleza? Posso continuar? Então, aí na apostila ele traz alguns exemplos, né? Mas acho que desnecessário nesse momento. Vamos falar agora de sistemas lineares 2 por 2, tá? Porque a gente vai relembrar algumas formas de resolver esse sistema, que você já conhece. Vamos ver uma técnica nova, não sei se vocês sabem, mas que é a regra de Cramer, né? Acho que vocês já estudaram, né? No segundo ano, vocês lembram? Parece que sim. Não. Então vai lá, sistemas lineares, sistemas 2 por 2. 2 por 2 é o mais facinho de resolver, né? 2 por 2 quer dizer o quê? Falem duas equações, duas incógnitas. Então vai ficar assim, por um exemplo, em genérico, né? A1x mais a B1 ele coloca. Vamos colocar naquele esquema matricial que a gente já viu, né? Então ficaria assim, A1x1 mais A12x2 igual a B1. Ok? Então, sistema linear 2 por 2. Vamos escrever na forma matricial para vocês irem se acostumando, né? Então, como que fica? A1, né, um primeiro elemento, está aqui. Linha 1, coluna 1. A1, 2. Linha 1, coluna 2. A2, 1. A2, 2. Então, forma de equações e forma matricial. Assim parece que é até melhor para entender, né? Ó, porque você tem separado ó, matriz de coeficientes, matriz de incógnitas, matriz de termo independente. Tudo bem claro, né? Coeficientes, incógnitas, termo independente. Vamos pegar alguns exemplos e resolver utilizando as técnicas que a gente tem disponível, né? Então, um exemplo aqui é 2x
Tá, esse é o nosso sistema linear de exemplo. O que significa isso na prática? Sistema desse tipo aqui. Não tem ideia? Hã? Pode ser qualquer coisa, né? Em que sentido? Poderia, por exemplo, representar a quantidade de certo produto que você tem que colocar para fazer algum outro. Então, eu teria que colocar 2 quilos do produto X mais Y do produto, Y quilos do produto Y, né? Isso teria que dar 5 quilos. Mas eu também preciso de 3 desse produto menos 2 desse outro produto. Teria que ser igual a menos 3 do resultado final. Então essa é a ideia. Isso significa o quê? Que x e y são quantidades que você desconhece, né? Ou seja, quantidades que você pode alterar da forma que você achar necessário, né? Mas elas mantêm essas constantes aqui, ó. O quê? Que o produto, né? 2 vezes x mais y tem que ser 5, mas ao mesmo tempo, né? 3 vezes x menos 2y tem que ser igual a menos 3. Então você não tem uma restrição só, você tem duas, né? Então esses produtos que você vai usar, ele tem que atender essas duas restrições ao mesmo tempo. Ok? Essa é a ideia geral. Então, primeiro método, né? Primeiro método de resolução, método da adição. Vocês lembram como funciona? Essa é a ideia. O nome, né, já diz tudo, né? Adição. Então você vai adicionar uma equação à outra, mas não é uma adição qualquer. É uma adição que você vai fazer de tal forma que você elimine alguma variável. Porque qual que é o objetivo no sistema? Você encontrar o valor das variáveis, correto? Então, se eu tenho um sistema pequeno igual esse, eu posso fazer o seguinte: eu encontro o valor de uma das variáveis e substituo na outra. Assim eu encontro o valor da outra que eu desconhecia. Mas, por exemplo, se eu vou terminar só essa parte e eu dou uma pausa, tá? Se eu quero, por exemplo, achar o valor de y, olhando só para essa equação, tem como eu achar o valor de y olhando só para ela? Não tem, né? Por quê? Eu posso achar que y vai ser igual a menos 3x sobre menos 2. Só que isso não é interessante, eu estou achando y em função de outra variável que eu desconheço. Então não resolve o meu problema. Então o que eu tenho que fazer para eliminar o 3 daqui? Eu tenho que eliminar o 3x daqui se eu quiser achar o y. Então eu posso somar com aquela outra. Ou se eu quiser eliminar o y também, né? Eu posso somar. Mas como que eu vou fazer? Posso adicionar, né? Como que eu vou fazer essa adição? Eu quero eliminar. Primeiro eu tenho que me perguntar, qual que é mais fácil eliminar aqui, o x ou o y? O y, né? Por que o y? Bom, se eu multiplicar essa equação aqui por 2, então eu vou ter 2y. Se eu adicionar com essa, 2y menos 2y, 0. Então vou fazer isso. 20 vai ser 1, vai ser 2. Então a 1 eu vou fazer vezes 2. Mais a equação 2. Então eu faço a 1 vezes 2 e somo a equação 2. Isso vai dar o quê?
Lembra que eu tenho que multiplicar toda a equação, tá? Mais, né? Então, assim que eu adiciono equações, tá? Tem que ser os mesmos termos. Então, o que está multiplicando o x, eu vou adicionar quando está multiplicando o x. Está y com está y, um termo independente com o termo independente da outra. Não posso misturar. Então, vamos lá. 4x mais 3x, 7x. 2y menos 2y, 0, né? 10 mais menos 3, 0. Ok, x é igual a 1. Eu posso fazer o mesmo procedimento para outra. Né? Se eu quiser, eu posso adicionar essa. Vamos tentar fazer assim? Eu poderia simplesmente substituir o x nessa primeira, tá, y. Mas para treinar o método da adição, vamos somar uma na outra, tentando eliminar o y agora. Tá? Agora para eliminar o y. Eliminar o x, né? Como que a gente faz para eliminar o x? Então a primeira. Hã? Isso, boa ideia. Então, primeira, faço vezes 3, mais a segunda vezes 2, né? Vezes menos 2, né? Não é? Menos ou mais? Né? A segunda vai ser vezes menos 2. Então, vamos lá. Primeira vezes 3 vai ficar o quanto? 6x mais 3y igual a 15. A segunda vezes menos 2 vai ficar menos 6x mais 4y igual a 6. Certo? Vamos adicionar agora, né? 6x menos 6x, 0. 3y mais 4y, 7y. 15 mais 6, 21. Então, minha solução é x igual a 1, y igual a 3. Para saber se está certo, é só substituir lá. Vamos ver? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6, né? 3 menos 6, menos 3, que é igual a menos 3. Então, é isso aí, tá certo. Eu posso conferir com a outra, mas é necessário nesse momento. Então, essa é a solução do nosso sistema. Significa o quê? Para atender essas restrições aqui, ó, do meu produto, eu vou precisar de 1 kg de X, seja lá o que for, e 3 kg de Y. Ou gramas, tanto faz, só estou dando um exemplo. Se isso fosse uma aplicação real. Tá? É tipo assim, ó, imagina que eu usasse isso aqui para fazer bolo, né? Algum bolo, pão, qualquer coisa. Aí vem alguém e fala, ó, mas agora não dá, tá? Eu fui lá na despensa e vi que tem alguns produtos faltando, então você vai ter que colocar essa outra restrição aí. Isso aqui restringe a solução, quando eu coloco esses valores. Porque eu poderia ter outra solução diferente, será? Existe outra solução diferente? Olhando só para essa equação aqui de cima, né? Por exemplo, quais são as soluções que eu tenho aqui para x e y? Tirando essa aqui que eu já descobri. X igual a 2, y igual a 1, né?
x igual a 3. Tá vendo? Então eu tenho na verdade eu posso ter, talvez não infinitas, mas muitas soluções para essa. Agora, quando eu coloco aquela restrição, o que acontece? Eu limito o universo de soluções. Eu falo, ó, eu vou descartar as soluções que fazem com que essa equação não seja verdadeira. Então, de todas as soluções possíveis, né, eu vou lá e seleciono aquela que é x igual a 1, y igual a 3. Então, eu escolhi aquela solução específica. Por quê? É a única solução que atende ambas as equações de uma vez só. Se eu fizesse, por exemplo, uma listinha aqui, ó, com todas as soluções da primeira equação e outra listinha com todas as soluções da segunda, eu ia ver o quê? Que a única solução que é igual para as duas é essa aqui, ó, que atende as duas ao mesmo tempo. Ok? Então, esse é o método da adição. Tá? Depois a gente vai ver o método da substituição, né? Esse é simples, né? Nem sei se precisaria ver, mas tudo bem. E por fim, depois a gente vai ver a regra de Cramer, tá? Eu vou dar um intervalo para vocês aí, 10 minutos.